Olá, graça e paz, me chamo Marcos Lopes, sou o diretor de escola bíblica na Primeira Igreja Batista em Augusto Vasconcelos e vamos dar início à nossa aula de EBD. Antes de começar eu quero orar com você, vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus, estamos uma vez mais na Tua presença, pedindo, Deus, que o Senhor seja não só o nosso companheiro, mas o nosso mestre, Deus. Seja o nosso direcionador, mostre-nos o caminho, Deus, fala conosco, Deus. Sim, Deus é uma EBD, é uma aula, Deus é uma escola, mas é lugar também de manifestação do Teu Santo Espírito. Por isso eu te peço, meu Senhor, fale uma vez mais aos nossos corações, encha-nos do Teu conhecimento, da Tua graça, do Teu Espírito, Pai, que venhamos crescer uma vez mais diante de Ti na Tua presença. Nos abençoe, Deus, de uma forma especial, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, a nossa aula de hoje tem por tema relacionamento interpessoal. Eu já quero ler o texto bíblico com você, se encontra lá no livro de Romanos, capítulo número 7, versos de 15 a 24, que vai dizer assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque o que faço, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Queridos, a introdução vai dizer: não é fácil falar em relacionamento interpessoal. Ou seja, como posso me relacionar então comigo mesmo, pois relacionar-se com os outros já não é uma tarefa fácil. Partindo da premissa que o relacionamento é sinônimo de adquirir amizade, estabelecer relação, travar conhecimento. Relacionar-me comigo mesmo é usar de minhas experiências para me definir enquanto pessoa. A nossa maior dificuldade em nosso relacionamento, ou em nos relacionar conosco, talvez esteja no fato de não termos aprendido a nos reconhecermos, ou seja, a conhecer nossos limites, defeitos, qualidades e etc. Querido, já na introdução aqui, eu quero te chamar a atenção do autoconhecimento, a entender de fato quem você é. Você sabe quem é você, quais são seus defeitos, quais são suas qualidades, para que eu tenha então um relacionamento inter ou intrapessoal. Eu preciso então entender quem sou eu primeiro. Primeiro eu preciso me aceitar. Primeiro é necessário que eu saiba quem eu sou. Por isso que o que lemos aqui do apóstolo Paulo, na carta dele a Romanos, capítulo 7, versos 15 a 24, da introdução do texto áureo, vai falar sobre as dificuldades que o próprio apóstolo Paulo estava tendo de fazer alguma coisa. Ora, o que ele não queria fazer é isso que ele fazia, e aquilo que ele queria fazer ele não fazia. E aí mostrando muito bem que ele entendia quem ele era, quais eram as dificuldades, quais eram os pontos que precisavam ser ajustados. O apóstolo Paulo sabia que havia algo dentro dele que o fazia batalhar, então disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Assim Paulo
se conhecia bastante. Paulo detinha o conhecimento de quem ele era, e isso nos traz a relevância de entendermos com clareza quem nós somos. Quem você é diante da sociedade, quem é você diante da igreja, quem é você diante de Deus. Quem é você diante das adversidades que aparecem? Quem é você diante dessa pandemia, desse momento de quarentena? Quem é você no meio da tua família? Quem é você nos teus trabalhos, nos teus afazeres diários, cotidianos? Quem é você diante da sua liderança? Quem é você diante da pessoa do Espírito Santo? Por isso que é importante a gente saber e ter essas respostas. Quem é o Marcos diante disso tudo? Eu preciso saber. Para que eu tenha um relacionamento interpessoal com o outro, eu preciso primeiro me conhecer. Carl Rogers, em seu livro Teoria da Personalidade, escreveu que as pessoas podem construir e modificar suas próprias opiniões a respeito de si mesmas. Elas têm em si mesma o potencial de mudança. Então, queridos, quando eu me preocupo em me conhecer e fazer o melhor, isso falando de um autoentendimento, de um autoconhecimento, a coisa vai ficando um pouco mais fácil na hora de eu me relacionar com as pessoas. Ou seja, eu não posso me relacionar com o outro se eu não sei quem eu sou. O que eu tenho para oferecer? O que eu não posso oferecer? Quais são os meus limites? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas aflições? O que eu tolero? O que eu não tolero? Eu preciso de fato me conhecer para que eu consiga então me relacionar com o próximo. Primeiro passo então para alguém que quer se relacionar bem com Deus, com a igreja, com o próximo, é ter antes de tudo um bom e sincero relacionamento consigo mesmo. Eu preciso me aceitar como eu sou. E talvez um dos grandes perigos desse século é a não aceitação. É a não autoaceitação. Onde eu não gosto de como eu faço as coisas, eu não gosto de como eu me porto, eu não me aceito. Porque às vezes eu tenho muito conhecimento dos meus defeitos e não tenho das minhas virtudes. Ou o contrário, eu tenho muito conhecimento das minhas qualidades, das minhas virtudes e não conheço meus defeitos. Isso é muito perigoso, porque eu me coloco num patamar muito acima de onde eu de fato eu estou. Por isso que o apóstolo Paulo deixa muito claro a importância e é relevante que eu saiba quem sou eu, aonde eu estou, o que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer para alcançar então esses objetivos. Minha primeira secretária está de novo comigo aqui e ela vai estar avançando para que a gente entre então no primeiro tópico dessa aula. Pode avançar mais uma vez, Yasmin. Viver a experiência. Paulo falou da sua experiência pessoal, a sua tentativa de conhecer a si mesmo, quando disse: o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Existem situações, queridos, na vida, né, que nos impedem de buscar esse autoconhecimento. Uma delas é o pecado, que veda os nossos olhos, fazendo com que só enxerguemos os defeitos nos outros. Antes de apontar o cisco no olho, remove a sua trava. É isso que a palavra do Senhor vai dizer. Então eu preciso muito estar apercebido de que eu preciso me conhecer. E o que me impede de me conhecer, e muitas vezes, é o pecado. É aquilo que nos afasta de Deus e gera uma mácula, uma mancha e, por que não, uma veda ou uma venda nos meus olhos. Eu fico cego e não consigo enxergar. Já não sei mais quem eu sou, já não me conheço mais. Isso começa a gerar algum tipo de preocupações. O apóstolo Paulo certa vez disse à igreja galaciana, ou em Gálatas: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está lá em Gálatas 5,17. A nossa experiência nos leva a ter um relacionamento intrapessoal. E é importante eu ter um relacionamento intrapessoal, de autoaceitação, de introspecção, de entender quem sou eu, quem é o Marcos. Importante que eu saiba responder isso. Cabe a nós cristãos refletirmos então e nos questionar com relação a esses pontos e os tipos de experiências que estamos tendo, pois é o nosso modo de viver que vai dizer de fato quem nós
somos. Como eu estou levando a minha vida de fato vai definir então quem sou eu. E eu preciso ter muito claro na minha mente aonde eu estou, onde eu quero chegar. E para que eu consiga alcançar os objetivos, eu preciso me conhecer. Para que eu tenha um relacionamento interpessoal, eu preciso primeiro ter um relacionamento intrapessoal. Quando tomamos então a consciência do que há dentro de nós é tão forte que pode às vezes prejudicar o nosso relacionamento intrapessoal, já temos a primeira solução, que é, no caso de pecados, né, é confessá-los a Jesus e não permitir que cometamos os mesmos outra vez. Se é o pecado que me impede hoje de me relacionar comigo mesmo e de fato me relacionar com Deus, eu preciso me arrepender. Existe um caminho, e o caminho é Jesus. Eu preciso confessar isso a Ele. Eu preciso me colocar diante dele com o coração arrependido. Porque a minha Bíblia vai dizer que Deus, Ele não suporta o soberbo. Mas aquele com o coração contrito e quebrantado, arrependido, esse Ele não resiste. Por isso, queridos, há um caminho, há uma solução, e a solução, quando há pecado, é confessá-los e confessá-los a quem pode perdoar. E esse alguém é Jesus. Carl Rogers, em seu livro Teoria da Personalidade, escreveu que a ideia do eu não representa um acúmulo de inumeráveis aprendizagens e condicionamentos efetuados na mesma direção. Temos condição de mudar sensivelmente, isto é, não somos algo imutável, somos seres humanos dotados de inteligência, vontade, desejo e aspirações, fazendo com que tenhamos dinamismo. Eu tenho certeza que você não é o mesmo de dezembro. Deixa eu melhorar um pouco. Eu tenho certeza que você não é o mesmo antes dessa pandemia, antes dessa quarentena. Eu tenho certeza que você mudou. A sua forma de enxergar a vida, a sua ótica sobre as situações mudaram. Eu tenho certeza que a minha mudou. Como eu enxergo hoje a vida e a relevância de dar uma atenção maior para minha família, quando fui condicionado a esse período de quarentena. Eu vi muitos colegas de trabalhos e amigos comentando que, poxa, agora tá chato. Agora eu vejo a minha esposa 24 horas por dia. Agora eu vejo meus filhos 24 horas por dia. Era legal quando eu estava longe e tal, tudo mais. Eu pude perceber o quão isso é relevante na minha vida. O quanto é importante para mim estar próximo das pessoas que eu amo. E esse tempo está sendo de extremo aprendizado. E eu tenho certeza que com você está sendo a mesma coisa. Tem alguns desafios. Você começa a ter atividades que você não tinha antes, mas que fazem parte desse novo momento. Alguns aderiram aí ao home office, né, ao trabalho de casa. Outros estão de licença. Outros perderam o emprego. Outros estão doentes. Outros estão de fato isolados. Outros estão internados. São N cenários, né, que nos afetam e nos abalam. E nesses cenários é importante que eu saiba quem sou eu. Quem é o Marcos diante disso tudo? Marcos é aquele que está pronto para receber essas notícias ou receber essas circunstâncias? Ou será que o Marcos não está preparado para tudo isso? Por isso que é importante que eu aprenda dia a dia. E com o autoconhecimento eu molde quem é o Marcos diante das situações. E de fato eu só vou saber quem é o Marcos diante das situações, você só vai saber quem é você diante das situações quando você estiver na situação. Como você tem respondido a todo esse momento global aí de pandemia, isolamento, quarentena? Não poder sair. Às vezes eu perco noção do dia. Da hora então nem se fala. Às vezes é o avançar da noite trabalhando, fazendo uma leitura, seja do meio profissional, seja de âmbito eclesiástico. Às vezes a hora vai e você acaba dormindo menos, descansando menos, porque tem que acordar cedo, porque tem atividade. Isso acontece comigo, eu acho que deve acontecer com vocês também. Um pouco dessa perda de noção, porque esse é você diante desse cenário atual. Queridos, há uma diferença entre o que sou e o que quero ser. E também uma terceira ideia seria o que os outros pensam que eu sou
e o que eles gostariam então que eu fosse. Essas situações levam a viver conflitos internos, né? Em que não descobrimos então a nossa real identidade. E com isso sofremos com a falta de um relacionamento pessoal verdadeiro. Os conflitos então começam a aparecer porque eu começo a perceber que quem eu sou não é quem eu gostaria de ser. E quando o que as pessoas veem de mim não é o que elas queriam ver. E eu preciso estar muito bem resolvido com relação a isso. Porque senão entram algumas coisas que são pesadas, né? Tristeza profunda, que pode levar aí a uma depressão, pode levar aí a doenças, encadeando aí problemas psicossomáticos. Então por isso que eu preciso saber quem eu sou e saber lidar com os meus conflitos interiores, porque conflito sempre vai aparecer. Quer ver um básico? Você está satisfeito com o salário que você ganha? A gente nunca vai estar. Mas isso não pode te abalar a tal ponto de te entristecer. Isso tem que ser um fator motivacional para você correr atrás. Deixa eu fugir um pouco do âmbito profissional. De repente você tem um projeto de vida de ser um líder na igreja. E aí, em muitos momentos, você percebe que outras pessoas acabam recebendo oportunidades que você talvez não receba. Aí a pergunta é: o que você tem feito para estar preparado no tempo de Deus para você exercer o ministério que Deus tem para você? Será que você tem buscado, estudado, se preparado? Eu preciso estar pronto para o momento de Deus na minha vida. Isso abrange a todas as áreas. Jovens, você que ainda está começando a se relacionar, começando um namoro, ou você que ainda está aguardando em Deus, esteja preparado para o momento de Deus na sua vida. Esteja preparado para aquilo que Deus vai fazer e colocar a pessoa certa na sua vida. Busque se profissionalizar antes. Busque ter um emprego antes. E aí quando você entra no namoro, você já entra estruturado para que você alcance o objetivo exato, que é o casamento, a construção de uma família. Você precisa estar muito bem embasado de conceitos éticos e morais, mas também espirituais, e não esquecendo de forma alguma profissionais, porque afinal de contas não dá para viver só de amor. Você precisa de dinheiro. Isso você só vai ter se você buscar estar preparado para isso. Eu preciso estar preparado para os conflitos que vão acontecer dentro de mim, para que isso então não me abale. Tal relacionamento é muito importante para nós, pois ele vai nos ajudar a nos relacionar com os outros, vai nos moldar com o objetivo de sabermos qual é a nossa própria identidade. Queridos, o que eu estou fazendo aqui nessa lição é te preparar para um relacionamento interpessoal. Só que para que cheguemos então no âmbito de um relacionamento interpessoal, primeiro tem um relacionamento intrapessoal. Eu preciso me conhecer. E aí o objetivo de tudo isso é sabermos qual é então a nossa própria identidade. Quem é você? Quem é você, João? Quem é você, Jorge? Quem é você, Paulo? Quem é você, Karina? Quem é você, Davidson? Quem é você, Defson? Quem é você, Oséias? Quem é você, Fátima? Quem é você, Rosane? Quem é você, Yasmin? Quem é você, Jéssica? Quem é você, Marcos? Quem somos nós? Que a gente saiba então responder isso de uma forma muito clara, objetiva e sincera para nós mesmos. Pedi minha primeira secretária que avance, e a gente passa aí para o segundo tópico. Aplicar um remédio. O que é isso? Todos nós queremos nos realizar efetivamente, matrimonialmente, profissionalmente. Às vezes até pagamos um alto preço para que alcancemos então esse objetivo. Um dos maiores problemas que enfrentamos então tem sido a ausência de um esforço para nos autodescobrir e saber quem nós somos. Eu tenho que saber quem eu sou para saber se isso condiz com aquilo que eu estou querendo, porque senão eu posso ter problema sério. Muitos cometem
torpezas, por nunca terem feito alguma coisa que os levasse a ter uma experiência de autoconhecimento ou de introspecção. Então essas pessoas normalmente vivem por viver, não tomam iniciativa para serem alguém no mundo, não em termos financeiros, mas sim em termos de dignidade e respeito com elas mesmas, pautando suas vidas de acordo com um sistema que as leve para ser elas mesmas, gozando de respeito próprio. O autoconhecimento te leva a entender quais são os seus conflitos internos, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, mas te leva a questões um pouco mais importantes, que é de autorrespeito, autodignidade, de entender quem você é, saber da sua relevância, então, no plano maior de Deus, e por que não no mundo. Qual que é o nosso papel e qual que é a nossa relevância aqui nessa terra? Ora, nós temos atribuições nos nossos trabalhos, nós temos atividades durante o dia. Você é importante no meio da tua família, você é importante no meio da sua sociedade, e você é importante na tua igreja, e você é importante no seu trabalho. Tenho certeza que pessoas dependem de você, do seu trabalho. Seja você um líder, estando no papel de gestão, ou seja você um profissional, seja você uma pessoa que tem um trabalho diferenciado, pessoas dependem de você, pessoas dependem do seu resultado. Ora, por isso você é relevante. E queridos, você é relevante demais para Deus. Não deixe que nada, absolutamente nada, te leve a pensar do contrário. Deus, Ele te ama, e te ama de tal forma que Ele foi capaz de entregar o seu único filho para morrer numa cruz do Calvário, para que você pudesse se reaproximar dele e alcançar a salvação. Você é relevante demais, você é querido, você é querida demais, você é amado, você é amada demais. Então não permita que conflitos interiores te façam pensar o contrário. Queridos, então partindo daí vamos descobrir novas amizades através de relacionamentos sadios, saudáveis, prósperos, atuantes, relevantes, impactantes, influenciadores de forma positiva, fazendo com que você chegue à plenitude em amizade, de que você seja de fato relevante na vida do seu próximo, na vida do seu vizinho, na vida do seu amigo, na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, que seja relevante no seio da igreja, que você faça de fato então a diferença nisso tudo. Enquanto o apóstolo Paulo não se relacionou com ele mesmo, ele não conseguiu perceber o seu potencial. Lemos lá do verso 18 ao verso 25 de Romanos 7. Todos nós temos o nosso eu potencial, que é dotado de qualidades a serem desenvolvidas, mas que também apresenta limitações. O ideal é que vivamos o nosso potencial e não o que os outros querem que vivamos. Está aqui um segredo extraordinário para mim e para você. Eu tenho que viver a minha vida de acordo com o meu potencial, não do que estão esperando de mim. Você precisa viver a sua vida de acordo com aquilo que você sabe fazer, de acordo com aonde você tem relevância de fato, não de acordo com o que querem que você faça. Você precisa tomar decisões na sua vida, você precisa colocar a sua casa em ordem, você precisa colocar a sua vida em ordem, de acordo com seus pontos fortes, de acordo com os seus pontos fracos. Quer ver um exemplo? Eu não posso escolher um emprego porque disseram que não, eu vou me dar bem naquilo ali. Não, eu tenho que escolher a minha profissão de acordo com aquilo que eu entendo, fazendo uma autoanálise, me conhecendo, que faz sentido. Da mesma forma, o ministério. Eu não posso escolher, por exemplo, ser pastor porque disseram que não, você tem cara de pastor. Não, isso é vocação. Você não pode ser professor de escola bíblica porque disseram que você tem que ser. Não, você tem que ser porque você entende que é isso. Diácono, diaconisa, da mesma forma. Líder de jovens, da mesma forma. Ministério de louvor, da mesma forma. Você vai atuar com informática, que é como eu faço, da mesma forma. Você vai ser um médico, um enfermeiro,
um policial, né, um agente de segurança pública, você vai ser um juiz, um advogado, isso tem que partir de você. É o que você entende, fazendo uma autoanálise, que vai de fato então fazer a diferença. O remédio que Paulo se auto-aplicou está em Romanos 7,24. Vamos ler? 7,24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele entendeu quem ele era. E ele aplicou então o remédio, que era se colocar aos pés de Deus. Olha o 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Ele entendeu que o caminho para que as coisas se organizassem baseado nas suas fraquezas era permanecer debaixo do controle de Deus. Ou seja, o remédio é reconhecer o nosso estado de pecador e pedir misericórdia a Deus. Entenda a sua condição. Até porque o salmista Davi vai dizer lá no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. E eu preciso reconhecer isso e me arrepender de fato diante das onipotentes mãos de Deus, para que eu então entenda os meus conflitos, suporte isso, entenda quem eu sou e consiga dar o próximo passo, que é de autoconhecimento, poder me relacionar bem comigo mesmo, para que eu consiga ter uma relação interpessoal com o meu próximo. Terceiro tópico, estamos acabando, queridos. O secretário está esperto, nem precisei pedir, você viu? Seguir o caminho para o crescimento. Olha que imagem legal aí. Vocês viram a logo da igreja? Essa nova logo aí, ó. Primeira Igreja Batista Augusto Vasconcelos, lugar de esperança. Não sei se você consegue ver aqui. Dá pra ver, Yasmin, aqui? A logo da igreja? Dá. Tá aqui, ó. Bonito, né? Mais um projeto Pastor Paulo Célio aí, o time de comunicação. Parabéns aí ao Cleito, que tem tomado algumas iniciativas. Pastor Paulo Célio, por esse novo momento na nossa igreja, tem sido de extremo relevante, queridos, esse momento. Estamos crescendo de verdade. A igreja agora tem um rumo, tem um norte. Nós sabemos agora qual direção devemos seguir. Deus abençoe a sua vida, Pastor Paulo Célio, a vida da sua família. Queridos, mas seguindo aqui, o fator fundamental para que o nosso crescimento pessoal, que é a imagem que temos de nós mesmos, de fato aconteça. O que pensamos então de nós? Como nos vemos? Há 3 perguntas básicas que precisamos fazer a nós mesmos. Primeiro, quem sou eu? Isso, queridos, refere-se a características físicas tais como sexo, idade, cor, nome, etc. E aí, a segunda pergunta é o que sou de fato? Refere-se aos papéis assumidos na sociedade, como mãe, pai, esposa, professor, médico, profissional liberal, advogado. Quem é você de fato? Terceira pergunta, por que eu sou? Isso assinala a razão de ser e viver. Queremos saber então se temos valor e se nossos esforços, disciplinas e sacrifícios não são em vão. Sem esse sentimento de valorização, o ser humano sente-se inútil. Faça a pergunta. Primeiro, quem é você? Segundo, o que é você? Terceiro, por que você é? Se você conseguisse responder isso de uma forma sincera, isso é para você, é interpessoal. Se quiser, você pega um papel e anota. Anota aí, faz isso, vamos fazer esse exercício. Quem sou? E aí você coloca do lado. Eu sou homem, sexo masculino, branco, 32 anos, minha altura é uns 70, uns 70, eu não sei se eu estou valorizando muito, mas acho que é isso. Qual que é meu nome? Eu sou o Marcos Lopes. Quem eu sou? Eu sou pai. Sou também um professor de escola bíblica, assim como diretor de escola bíblica. Sou gestor de projetos. Eu sou o que sou? Sou servo de Deus, homem de Deus, sou homem de família, sou filho, sou pai, sou tio,
Sou dono de um cachorro e um gato que se dão super bem aqui em casa. Sou feliz com aquilo que Deus tem me dado. A família que eu tenho, a profissão que eu tenho. Sou feliz com o resultado do meu trabalho, das obras das minhas mãos, por me sentir útil. E aí, por que eu sou? Assinar a razão de ser. Queremos saber se temos valor em nossos esforços. Essa aqui você vai perguntar a quem está na sua casa. Eu vou perguntar a Yasmin, já que ela não quer aparecer, mas ela responde. O quê? Você acha que eu sou relevante, Yasmin? Que os meus esforços de fato têm resultado aqui em casa? Sim. É assim? Pode mentir não, Papai do Céu tá vendo. Tá? É assim mesmo? Sim. É verdade? Então é assim. Criança não mente, queridos. Ela falou que sim, então deve ser verdade. Então, faça exercício também. Questione, se questione. Questione as pessoas que estão ao seu redor, para ver se faz sentido como você está se vendo. Como você está se vendo talvez não seja como estão te vendo. Isso é importante e relevante que eu faça essas questões também. Queridos, por que eu sou? Ou melhor, para que não nos sintamos inúteis, necessitamos desenvolver em nós mesmos nossos autoconceitos. Ou seja, aquilo que pensamos de nós mesmos. Para desenvolvê-lo, vamos ressaltar então 3 sentimentos que se entrelaçam como num acorde musical e que constituem o processo de crescimento. Primeiro, sentimento de aceitação ou de autoaceitação. Isso é legal. Sentir-se aceito é estar consciente de seus ou de nós próprios, nos gostarmos e do que queremos para o nosso bem. Assim fica fácil, muito mais fácil, para as outras pessoas também gostarem de nós e quererem o nosso bem. Segundo sentimento, sentimento de dignidade. Sentimos-nos dignos quando fazemos o que devemos fazer. Verificamos esse sentimento ao percebermos as atitudes positivas das demais pessoas. Em relação a quem? Em relação a nós mesmos. E sua aprovação em relação às nossas ações. Sentimento de idoneidade, né? Ou aptidão e competência. Você é ético, você é idôneo, você é justo. É o sentimento de suficiência, valentia, esperança, de forças necessárias para a realização de tarefas do dia a dia, tendo nosso Senhor Jesus Cristo como constante auxiliador. A maior alegria para qualquer cristão é dizer como Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:3. Queridos, esses sentimentos precisam estar muito bem claros nos nossos corações. Por isso que é importante que eu me avalie. Preciso ter um sentimento de autoaceitação. Entender quem eu sou de fato. Eu preciso ter um sentimento de dignidade. Perceber que eu tenho relevância no mundo. Sentimento de idoneidade. Eu sou justo. Eu sou coerente. Eu sou valente. Eu tenho um sentimento de suficiência, esperança, força para a realização das tarefas. E com tudo isso, queridos, eu consigo entender quem sou eu. E aí eu não sou pego aí por conflitos internos ou de externos que vêm de alguma forma ao meu encontro. Isso gera problemas, eu não consigo me relacionar nem com Deus, nem com o meu próximo. Já vamos fechar. Conclusão. O relacionamento intrapessoal ou interpessoal é necessário para quem deseja ser feliz, pois ele permite a autossatisfação através do autoconhecimento e da autovalorização, para depois possibilitar que se entenda os outros e se viva bem com eles. Perceba isso, queridos. É de suma importância para que eu tenha um relacionamento com o meu próximo, que eu tenha um relacionamento comigo mesmo. E aí eu faço uma análise de autossatisfação, autoconhecimento e autovalorização. Isso tudo com sentimento de aceitação, de dignidade e de idoneidade, entendendo quem eu sou, o que sou e por que eu sou. Se você tem dificuldades, queridos, em se relacionar com os outros,
Saiba que seu primeiro passo é relacionar-se de maneira agradável, aceitável, verdadeira consigo mesmo. Procure então isso dentro de você. Comece uma nova dinâmica no autodescobrimento, no descobrimento de quem você é verdadeiramente e realizar dentro de um relacionamento genuíno e multiplicador. Conheça quem você é, para que de fato você consiga se relacionar então com o seu próximo. É importante, de verdade, que você entenda quem você é, para que você consiga se relacionar. Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com o seu próximo, porque não sabe quem é, não sabe o que é e não sabe por que é. E aí acaba entrando em alguns pontos até de depressão, porque não tem um sentimento de autoaceitação, porque tem conflitos interiores. E é importante que você vença isso. Como é que você vence isso, querido? Se aceitando, gostando de você mesmo, acreditando que o que você tem é o melhor de Deus para você e que tem muito mais a vir para você, se você estiver de fato preparado para isso. Seja preparado, porque Deus tem grandes coisas para fazer, mas depende de mim estar preparado para isso. Importante que eu busque então tudo isso, para que de fato eu entenda quem sou eu e eu consiga me relacionar com o próximo. Quer se relacionar com o próximo, querido, de uma forma agradável, aceitável, de forma multiplicadora, genuína e verdadeira? Se relacione bem consigo mesmo. Se relacione com o seu Deus. Se relacione com o seu próximo. Quero orar contigo. Vamos orar mais uma vez para a gente encerrar. Pai, a Ti louvamos, a Ti exaltamos, a Ti agradecemos, a Ti rendemos glória, a Ti rendemos louvor. Tu que estás assentado no alto e sublime trono, Tu que és o supremo controlador de todas as coisas, Tu que és o nosso Senhor, Tu que és o nosso Mestre, Tu que és o nosso Salvador, Jesus. Te agradecemos por essa aula, Deus. Pedimos ao Pai que esse ensino fique armazenado, guardado, imputado nas pedras dos nossos corações, Deus, para que de fato não venhamos esquecer de nada. Que possamos falar como o salmista disse no Salmo 119, Deus, escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Se por acaso pecarmos, Deus, e vamos pecar mesmo, porque somos pecadores, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Deus, a entender que quando estamos errados, precisamos nos arrepender. E orarmos a Ti e apresentarmos as nossas causas, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz que o Senhor abate o soberbo, mas aquele com o coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Estamos num momento crítico, Deus, num momento difícil, e muitos de nós estamos num processo novo de autoconhecimento. Nos direcione, Deus. Nos mostre, Deus, como devemos nos ver, como devemos enxergar, e forme em nós o caráter cristão. Que sejamos éticos e idôneos, Deus. Que de fato nos aceitemos, ó Pai, e que os nossos conflitos não sejam suficientes para nos fazer parar. E se por acaso já nos parou, Deus, hoje é dia de entender que o Senhor tem poder para mudar situações, ideias, pensamentos. Nada, Deus, absolutamente nada, fica inerte ao Teu sobrenatural. E o Senhor, quando atua, milagres acontecem. Por isso, Deus, eu te peço, nos abençoe, Deus. Mude a nossa forma de ver e enxergar. Se isso de fato for relevante, Deus, o que nós estivermos fazendo não condiz com aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor tem liberdade para fazer o que quiser. Deus, nos abençoe de uma forma especial. Tome esse novo modelo de escola bíblica nas Tuas mãos, Deus. Continue me dando direcionamento para que eu possa trazer não aquilo que eu quero, o que eu acho, mas aquilo que o Senhor tem para a Sua igreja. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
e graças a Deus. Querido, que Deus te abençoe de uma forma especial. Em nome de Jesus, você assistiu a Nova EBD. Deus te abençoe.